da UFAL, que Rosiane e eu integramos. Acho que está gravando aqui. Que Rosiane e eu fazemos parte na Universidade Federal de Alagoas, e o GEPAD, que Disse, Erasmo e eu temos o prazer, né, juntamente com a equipe de monitoria, Matheus, João Marcos e Eli, de integrarmos esse corpo de coordenação desse grupo de estudos. E hoje nós temos a honra de ter a presença, né, da nossa convidada, a professora doutora Roseane Santana Santos, que eu agradeço desde já a sua disponibilidade e aceitação do convite, né, para este nosso encontro virtual. Assim como eu também aproveito para agradecer a participação de todas, todes e todos que estão conosco nesta tarde. E vou apresentar de forma compacta, né, o currículo da nossa convidada, né? A professora Roseane, ela é doutora em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas. Ela é mestra em Letras e especialista em ensino de português e literatura pela Universidade Federal de Sergipe e tem graduação em Letras em Inglês pela Universidade Tiradentes, que eu acredito que é que fica em Sergipe, né? Ela é também colaboradora do INEP, MEC, como revisora linguística do BNI. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase em análise do discurso, língua portuguesa e produção de texto. Atualmente, ela também trabalha como técnica pedagógica do Departamento de Educação da SEDUC, em Sergipe, atuando como coordenadora de formação do Programa Estadual de Correção de Fluxo Sergipe na Idade Certa. Ela desenvolve pesquisas em políticas educacionais na educação básica e é redatora formadora de língua portuguesa da BNCC do currículo do ensino médio de Sergipe. Então, eu apresentei de forma muito compacta, né, como eu anunciei, aqui o currículo da nossa convidada, mas ela tem um vasto campo de pesquisa, com muitas produções, e depois vocês fiquem à vontade para conhecer mais o currículo acadêmico da nossa convidada. Alguns avisos, né, prévios aqui para as pessoas que estão participando deste momento conosco, né? A inscrição para perguntas, ela deve ser feita pelo chat. E aí a ordem das perguntas vai ser passada para mim, né, através dos monitores. Agora, essas perguntas que vão ser passadas para mim serão aquelas que vocês vão escrever no chat. Mas se alguém, porventura, quiser fazer uma pergunta utilizando o microfone diretamente à nossa convidada, sinta-se à vontade. Aí o que nós pedimos, né, é que as perguntas elas sejam feitas ao final da exposição da professora, para que ela possa fazer a sua apresentação e depois vocês ficarem mais à vontade para o debate, tá? A frequência, né, para fins de certificação, ela vai ser encaminhada através de um link no chat, então vocês fiquem atentos e atentas, né? E devem ser preenchidos corretamente. Então vocês coloquem as informações corretas para que a gente possa gerar o certificado e não haver nenhum problema nesse sentido. Eu peço também, por gentileza, né, que a câmera e o microfone estejam desligados, tá? Pelo menos nesse momento em que a professora está fazendo a apresentação, por conta mesmo aqui do suporte. Como vocês estão vendo, né, a gente está com alguns problemas de conexão, então para a gente poder manter a qualidade do áudio e do vídeo, então a gente vai deixar apenas as câmeras da coordenação e da palestrante ligados nesse primeiro momento, mas depois, quando alguém for direcionar uma pergunta, sinta-se à vontade para ligar a câmera. E a professora também fique bem à vontade para deixar a câmera aberta. Tá? Qualquer outro questionamento técnico, né, vocês podem fazer diretamente no chat e os nossos monitores estarão disponíveis lá para responder a vocês. E aí, a nossa equipe de monitoria também vai estar lá dando
alguma assistência para vocês, caso vocês necessitem fazer alguma pergunta lá que não seja referente à palestra da professora. Então, mais uma vez, bem-vinda, professora Roseane, e esteja à vontade para falar. Obrigada, Samuel. Samuel é um amigo querido, né? Eu vou quebrar um pouco o protocolo também. Foi um presente que eu ganhei no doutorado. Eu digo que é um presente porque ele foi escolhido a dedo. A gente tem uma relação afetiva muito próxima e muito íntima, e assim, é sempre um prazer estar nos espaços que Samuel ocupa. Não é, Samuel? Então, de antemão, eu quero agradecer também. Eu vou fazer minha apresentação formal, né? Meu nome é Rosiane, como o Samuel já apresentou. Eu quero desejar boa tarde a todos, todas e todes, e quero iniciar agradecendo o convite, né, do GEPAD, que é do grupo de pesquisa, na pessoa do professor doutor Samuel Barbosa. E dizer que é sempre um prazer poder estar compartilhando, né, um pouco do que tenho pesquisado nesses últimos anos. Não tem sido muita coisa, mas também não tem sido pouca coisa. E do ponto de vista da qualidade, eu acredito que a gente tem produzido coisas bem interessantes. Eu tenho publicado também em parceria com Samuel algumas temáticas, outras não, mas assim, estamos tendo sempre essa preocupação, né, Samuel, de trazer algumas reflexões bem relevantes para o momento histórico, político que nós estamos vivendo. Quero também agradecer aos colegas aqui presentes. Samuel me passou mais ou menos o perfil do público, né? São estudantes de graduação e do mestrado profissional em letras. Então, quero agradecer a presença de todos também aqui, prestigiando nesse momento. É um privilégio para mim, né, ter uma equipe tão qualificada, e dizer que é muito importante a gente construir nesses espaços de debates, principalmente no momento de grandes desafios, né? Nós estamos passando por um momento de transição histórica, que é preciso muita resistência, muita resiliência e muita militância para que a gente consiga superar esses momentos, né? Então, vamos iniciar a minha fala, eu vou pedir para o monitor projetar, para a gente não se prolongar muito. Mas sejam todos bem-vindos à minha apresentação. Fiquem à vontade para usar e abusar o chat com perguntas, aquilo que não ficou claro, que eu estou à disposição para responder. Então, Samuel, quando me fez o convite, ele disse, amiga, a gente não quer qualquer título para a sua palestra. A gente quer um título que provoque uma curiosidade. Aí eu disse, vixe, Samuel, eu não sou muito criativa. Eu confesso que é algo que eu preciso desenvolver, é a minha criatividade. Mas eu vou pensar em algo que estimule assim, uma curiosidade. E aí eu pensei nesse título, né? Eu sugeri, ele passou para o grupo concordou, é do trabalho da fábrica, a fábrica da educação. Um olhar discursivo sobre o manual do professor e trabalho docente. Quando a gente fala em fábrica, eu acho que a palavra fábrica aí é a palavra que gera, né? Que provoca esse efeito de curiosidade, vamos dizer assim. E que relação tem a fábrica com o trabalho do professor? Acho que foi isso que todo mundo se perguntou, né? O que é que ela quer dizer com fábrica e educação e trabalho docente e manual? Que relação todas essas palavras, né, têm entre si? E eu acho que eu consegui, né, provocar esse efeito de curiosidade. Mas aí vamos lá entender o que tem a ver o professor com o trabalho na fábrica, né? Pode passar, meu querido. Gente, se vocês ouvirem um choro de bebê, é meu bebê que está aqui com o pai, de vez em quando ele chora um pouco, mas como a porta está fechada, vocês não se preocupem que não vai atrapalhar. Se ele precisar, ele vem até aqui, eu paro um pouco e acalento ele, viu? Mas não vai atrapalhar o andamento aqui da minha apresentação. Bem, esse estudo, ele é o estudo da minha tese de doutorado, né, da minha tese de doutoramento. Claro que hoje eu vou fazer aqui um resumo, né, do que foi esse estudo, em decorrência do tempo, né, porque é um estudo muito amplo. Então, eu trago aqui os aspectos principais, né, que eu abordo na minha tese. Então, eu trago como objetivo aqui hoje, para a gente discutir, né, esse estudo, esse trabalho. O objetivo da minha apresentação hoje é compreender como o manual do professor, em seu funcionamento, interfere no trabalho docente, nos âmbitos das práticas discursivas e ideológicas.
Então, eu vou trazer um pouco dessa compreensão, né, de como o manual do professor funciona nessa construção da imagem de professor e trabalho docente. É basicamente isso. A posição teórica adotada no estudo que eu desenvolvo, ou nos estudos, né, nas pesquisas que o grupo de pesquisa eu desenvolvo, está inscrita no materialismo histórico e dialético. É a perspectiva teórica e filosófica que a gente adota em todo o trabalho que a gente se propõe a fazer. E essa perspectiva ela está em diálogo com Marx e Lukács. Eu vou falar um pouco de Lukács, também um pouco de Marx aqui na minha apresentação hoje. Claro que não de forma aprofundada, né? Porque são teóricos bem complexos e bem profundos. O referencial teórico-metodológico, a análise do discurso, né? O dispositivo de análise que eu utilizo para fazer esse estudo é a análise do discurso, perspectiva pechetiana, em diálogo aí com a Annie Orlandi também, que é quem traz a análise do discurso de linha francesa para o Brasil, né? Os estudos, né, de linha francesa. Pode passar. O meu corpus, o que eu vou analisar aqui com vocês hoje, as minhas sequências discursivas, eu acredito que eu trouxe umas 3 sequências discursivas para nós analisarmos, elas são retiradas do Manual do Professor de Língua Portuguesa, do 6º ao 9º ano, eu trabalho com ensino fundamental, anos finais, de 2014, 2011, 2008, 2011 e 2014. Além do Manual do Professor de Língua Portuguesa, eu também analiso as resenhas sobre o Manual do Professor. E o que são essas resenhas? A cada 3 anos, acho que é 3 anos, é isso. Depois eu posso corrigir essa informação. Os professores eles precisam escolher o livro didático que será utilizado durante o triênio. E ele não entra em contato diretamente com o livro didático, ele entra em contato com a resenha sobre o livro didático. Quem faz essa resenha? Especialistas que são convidados, né, pelo MEC para analisar esses livros que vão chegar às escolas públicas do Brasil. Então, essa equipe de especialistas analisa esses livros e produz essas resenhas. Então, eu analisei algumas resenhas também do Manual do Professor, ok? Então, esse também é um objeto de análise do meu estudo. Pode passar, colega. Bem, no meu trabalho, no meu estudo, eu começo uma discussão sobre educação, sociedade capitalista e Estado. E aí eu sempre parto não, né? A minha perspectiva teórica e filosófica, ela parte de uma concepção ontológica de educação a partir da categoria do trabalho. Então, o trabalho como categoria fundante do ser social, ela dá origem, né, a categoria do trabalho, ela dá origem a outras categorias, como a educação, por exemplo. Né? Então, a categoria fundante do ser social, que somos nós, né? Todos nós somos ser social, é o trabalho, e a partir dessa categoria fundante é que surgem as outras categorias, educação, política, a própria linguagem, então, mas elas surgem sempre a partir dessa categoria fundante. Eu quero começar essa reflexão a partir de um entendimento, né, do que nos diferencia do animal. Então, o que diferencia o ser social de um animal? Justamente essa capacidade de pensar sobre aquilo que faz. É isso que consiste o trabalho. O animal, ele não pensa, né, de forma racional naquilo que vai produzir. Né? Como é que ele vai transformar a natureza? Essa relação não é uma relação racional. Então, só o homem é que tem essa capacidade de racionalizar as suas ações. Então, a gente chama isso de teleologia primária. É isso que caracteriza o ser social do animal, por exemplo. Então, a partir dessa capacidade de pensar, que o homem estabelece uma relação, que se estabelece essa relação com o trabalho. Então, o homem, na teleologia primária, ele estabelece uma relação de transformação da natureza. Então, o homem ele pensa para transformar a natureza, nessa primeira relação com a natureza, né? E para se autotransformar a partir dessa relação. Então, é aí que se estabelece a categoria fundante do ser social, que é o trabalho. A educação, ele é um complexo, uma categoria, como eu já disse, que se origina do trabalho.
E aí eu vou trazer a educação e a atividade docente, que é o que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, né? A imagem e o trabalho docente para a teleologia secundária. Então, na teleologia primária, a relação se dá entre homem e natureza. Na teleologia secundária, a ação se dá entre homem e homem. Então, a ação do ser social incide não sobre a natureza, mas sobre a consciência do outro ser. Eu espero que vocês estejam entendendo. Visando induzi-lo a agir de determinada forma. Então, eu agora não quero transformar a natureza, eu quero transformar o outro, né, a partir dessa categoria inicial do trabalho, fundante, né, e aí surgem as outras categorias, a partir dessas categorias eu quero transformar a consciência do outro, né, na medida que eu estou agindo sobre ele. Então, é essa teleologia secundária que eu vou focar para fazer a minha análise e o meu estudo. Então, o trabalho docente, ele está situado nessa teleologia secundária, na medida que o professor, ele está provocando, é bem pragmática, né, essa ação, ele está buscando desenvolver uma ação ou um comportamento sobre o estudante, né, ou sobre aquilo que ele está lendo, ou aquilo que ele está utilizando como objeto para a sua prática pedagógica. Então, toda essa relação, ela se dá a partir dessa teleologia secundária. Não é algo tão simples, é algo bem complexo, mas eu tentei simplificar aqui esses conceitos, mas a gente pode discutir melhor no final da minha apresentação. Pode passar, colega. Bom, e aí eu venho com concepção de educação ampla, porque eu estou trabalhando o tempo todo nessa concepção ampla de educação, a educação como própria vida. Né? Então, é nessa perspectiva que eu estou trabalhando. Em algum momento, na sociedade capitalista, eu chego na educação formal. Mas essa categoria de educação que eu estou trabalhando, originária da categoria do trabalho, é a educação no sentido amplo, né? De aprendizagem. E aí eu trago uma citação de Bertoldo, que é uma pesquisadora também, que segue essa linha do materialismo histórico dialético, né, muito concreto, uma realidade muito concreta, uma avaliação muito concreta sobre a sociedade capitalista. Então, Bertoldo, ela foi uma das teóricas que fundamentou toda a minha análise. E eu gosto muito dessa citação dela, que eu acho que fica bem claro essa concepção do que seria a educação nessa perspectiva que eu estou propondo. Então, para trabalhar, o homem tem de apropriar-se dos conhecimentos existentes. E, neste processo, novos conhecimentos vão sendo incorporados, outros vão sendo adquiridos. Portanto, é nesse momento que ocorre o processo de gênese da educação. Então, é nesse momento de troca e de interação entre o que já existe, o velho e o novo. E aí, Lukács traz uma reflexão muito interessante, né? E muito apropriada para o momento que nós estamos vivendo, que só o homem é capaz de construir o novo. Né? O animal ele não tem essa capacidade, mas o homem sim ele tem, justamente por essa capacidade racional, né, e teleológica que ele tem. O ser social ele tem essa capacidade. Então, é nessa troca de conhecimentos, né, que se funda, que se estabelece, que se institui a gênese da educação. Pode passar, querido. Por favor. Aí eu trago também um retrato de como se desenvolveu a educação nas sociedades antigas, né? De forma também bem resumida, para mostrar como houve essa evolução e essas diferentes percepções e, como é que eu poderia dizer, atores e personagens, né, que compuseram esses diferentes cenários da educação nas cidades antigas. Então, a gente vai lá para a Grécia, de forma bem resumida. Na sociedade escravista, a gente encontra a nobreza, né, as classes sociais. A educação sempre foi uma educação de classes, né, com suas peculiaridades, vamos dizer assim, mas as classes sempre estiveram presentes, mesmo nas sociedades antigas, na antiguidade. Né? Então, na sociedade escravista, nós tínhamos a nobreza, os plebeios e os escravos, desculpe, gente, e como figura de um professor, vamos dizer assim, né, um mestre, nós encontramos o escravo pedagogo,
Quem era o escravo pedagogo? Era um escravo mais velho, que tinha um saber mais amplo da cultura, da sociedade, e esse escravo, geralmente, ele vivia na casa, né, da nobreza, e aí ele ficava responsável pela educação familiar dos filhos dessa nobreza. Então, era uma educação que era exercida por esse escravo pedagogo para a vida. Então, eles educavam os filhos da nobreza para a vida, para a sociedade, para a vida na sociedade, não, na polis, é isso, na polis, está ali o nome, eu esqueci o nome, mas o nome está ali, na polis. Então, ele tinha essa função, o escravo pedagogo. Além do escravo pedagogo, nós tínhamos também os mestres-escola. Quem eram os mestres-escola? Aqueles cidadãos, vamos dizer assim, né, que tinham domínio das letras, não tinham uma formação específica na área das letras, mas entendiam, né? E eles educavam a população, né, da polis para o ofício. Então, eles educavam especificamente para uma determinada profissão, vamos dizer assim. Então, era uma educação muito voltada para a questão dos ofícios, e não para essa educação mais ampla, que era a educação para a vida, como o escravo pedagogo. Então, esses mestres-escolas, eles construíam, né, eles criavam as suas lojas de ensinar, e a partir daí as pessoas iam até essas lojas e tinham contato com esses mestres de escola para aprender as primeiras letras, aprender a escrever, aprender a ler. Então, os mestres de escola, eles tinham essa função. Detalhe, esses mestres de escola, eles não tinham como é que eu poderia dizer, um prestígio social grande na sociedade escravista. Então, eram pessoas que não tinham muito prestígio social, não tinham uma formação muito complexa, muito ampla, mas tinham o domínio das letras e eram destinados, né, a fazer esse papel de ensinar a população as primeiras letras ou para uma profissão. Quando a gente chega no feudalismo, a gente encontra 3 classes sociais também: o clero, Ave Maria, clero, a nobreza e os servos. E o professor, nessa sociedade feudal, era o professor sacerdote, era um professor que estaria vinculado à igreja, né? Estaria vinculado diretamente à educação religiosa. Então, geralmente eram padres, sacerdotes, pessoas que tinham domínio, né, da religião católica, dos preceitos da religião católica, e eram responsáveis pela educação da sociedade, né, ou dos cidadãos dessa sociedade. E a educação acontecia em conventos e em mosteiros, de forma bem resumida também. E aí a gente chega à sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, a gente encontra 2 classes sociais: a burguesia e os trabalhadores. E é na sociedade capitalista que é forjado, que é a minha tese principal, esse professor manufatureiro, né? Que aí a gente vai, daqui a pouco, entender essa relação manual, manufatura, educação, fábrica. Como se dá essa relação? E aí, para quem tem um pouco de conhecimento ou estuda sobre a questão do materialismo histórico dialético, a gente trabalha sempre essa relação entre infraestrutura e supraestrutura, né? Como a questão econômica, ela determina todas as outras relações sociais. Então, tudo está muito vinculado, dentro dessa perspectiva teórica que nós adotamos, à questão econômica. E aí, como é que o professor manufatureiro ele é forjado nessa sociedade capitalista, né, com o advento do capitalismo? Em 1759, a gente tem a Reforma Pombalina, aqui no Brasil, e a instituição do sistema de aulas régias. A educação passa a ser responsabilidade total do Estado. E aí que a educação formal ela começa a acontecer dentro das escolas, a partir da figura do professor, e aí começa-se a pensar também nessa formação técnica, nessa educação, nessa formação específica para o professor. Então, agora eu vou estudar para ser professor, aprender a ser professor. Até então, a educação ela se dava de forma ainda muito familiar e muito doméstica, né? Principalmente na sociedade escravista e ainda no feudalismo. Então, o capitalismo ele acaba com toda essa forma de educação familiar e doméstica.
Esse é um detalhe interessante, porque a gente começa a perceber como é que isso vai se estruturando nas relações, como essas relações de produção, elas mudam as relações de produção também na escola. Né? Pode passar. Pode passar, querida. Então, no meu trabalho, eu trago um desenho dos modelos de produção, né, instituídos, né, ou como é que eu poderia dizer, acompanhados, né, na sociedade capitalista. E aí eu vou buscar lá no modelo taylorista e fordista essa, como é que eu poderia dizer, essa construção, né, como é que se dá essa construção do professor manufatureiro, como é que se dá essa relação entre esse professor manufatureiro e a fábrica. Então, eu trago uma citação aí para a gente entender essa relação. Constatamos, está faltando um T ali, TA, que o modelo taylorista-fordista trazia uma proposta de educação puramente formal, fragmentada e hierarquizada, que se fundamentava na secular divisão social em trabalho intelectual e trabalho manual, elaborada pela gerência capitalista, que se autodeterminava científica. Então, é na sociedade capitalista, com o advento do capitalismo, que a gente vê a divisão social do trabalho, ou a divisão técnica do trabalho. Então, o que antes, né, lá, se vocês forem buscar na teleologia primária, o ser social, o sujeito, ele pensa e executa aquela ação. Né? Então, ele está no domínio de todo o processo de produção de um artefato, ou de um objeto, ou de algo que ele esteja produzindo. No advento da sociedade capitalista, a gente vê essa divisão entre a divisão técnica do trabalho, entre aquele que pensa, que a gente fala de trabalho espiritual, ou trabalho intelectual, e o trabalho manual. Quem trabalha isso muito bem é Marx, daqui a pouco eu trago uma citação dele. Então, é nesse contexto de divisão social do trabalho em que entra a figura do professor manufatureiro. Pode passar, que a gente vai ver. Então, a divisão do trabalho na produção da manufatura. Então, o que é que acontece quando ocorre essa divisão do trabalho na produção da manufatura? Há uma separação do trabalhador dos meios de produção. Então, ele já não tem mais o domínio dos meios de produção. Ele já não é mais o detentor, né, daqueles meios de produção. A gente sabe que na sociedade burguesa tem aqueles que detêm o poder dos meios de produção e aqueles que não detêm, que é o trabalhador. Então, existe essa separação. Então, a propriedade privada dos capitalistas e a base material de produção. Vocês estão dizendo o que é que o professor tem a ver com isso? Daqui a pouco eu chego na figura do professor. Então, essa divisão do trabalho, ela desenvolve também a separação das potências intelectuais do processo material de produção. Então, se a gente for buscar lá o trabalho artesanal nas sociedades primitivas, o que seria o trabalho artesanal? Eu estou no controle de todo o processo de produção, e até hoje também, não é? O que é o trabalho artesanal? O sujeito, ele pensa no objeto ou no produto que ele quer construir, ele separa, ele seleciona tudo que ele vai precisar para construir aquele material, aquele objeto, ele é detentor, né, desses meios de produção, e ele finaliza o seu trabalho a partir no controle de todo o processo. O que é que ocorre na divisão do trabalho? Ocorre essa divisão de quem pensa e quem executa. Então, tem alguém que vai pensar, né, o produto, e tem aquele que vai executar, ou seja, pensar e planejar, e aquele que vai executar. Então, isso é o que diferencia o trabalho artesanal do trabalho Então, há uma separação entre o trabalhador que planeja e o trabalhador que executa. E aí a gente vê a inauguração da figura do gerente, que é aquela pessoa que é mais qualificada do ponto de vista técnico, é o que tem o controle da produção, né? Então, essa figura, ela surge dentro desse contexto do capitalismo manufatureiro. Pode passar. Pode passar, querido. E aí eu trago uma citação de Marx, que ele define muito bem o que seria esse trabalho na manufatura. Em todo ofício que se apodera, a manufatura cria, portanto, uma classe dos chamados trabalhadores não qualificados,
antes rigorosamente excluídos pelo artesanato. Ao mesmo tempo que desenvolve, à custa da capacidade total de trabalho, a especialidade totalmente unilateralizada, que chega ao ponto da virtuosidade, ela já começa a transformar numa especialidade a falta absoluta de desenvolvimento. Juntamente com a gradação hierárquica, surge a simples separação dos trabalhadores em qualificados e não qualificados. Para estes últimos, os custos de aprendizagem desaparecem por completo, e para os primeiros, esses custos são menores, em comparação com o artesão, devido à função simplificada. Em ambos os casos, diminui o valor da força de trabalho. Exceções ocorrem na medida em que a decomposição do processo de trabalho gera funções novas e abrangentes, que no artesanato não existiam, ou pelo menos não na mesma extensão. A desvalorização relativa da força de trabalho, decorrente da eliminação ou redução dos custos de aprendizagem, implica imediatamente uma maior valorização do capital, pois tudo que encurta o tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho estende, ao mesmo tempo, os domínios do mais trabalho. Então, quando você separa, né, na manufatura quem pensa e quem executa, claro que quem pensa vai ser muito mais valorizado do que quem executa. É isso que Marx está colocando aí. E aí a gente simplifica a função daquele que executa, porque ele não vai fazer muito esforço, né, para pensar e para planejar. E nem o outro também que planeja, ele é tão valorizado. Quando você simplifica, você diminui os custos, você paga menos aquele profissional. Né? Então, se eu não estou planejando, eu não estou pensando, eu só estou executando, que é algo mecânico, diga-se assim, eu não preciso pagar tão bem esse trabalhador, né, como aquele que pensa, que tem um trabalho de elaborar, de fazer um trabalho de reflexão sobre aquilo que será produzido. Então, é isso que ocorre, é esse o projeto do capital, né, de desvalorização e precarização, e que a gente está vendo muito atualmente, mas vamos passando. E com o professor, como é que isso ocorre? Pode passar. Então, quando é que surge o manual do professor no contexto capitalista? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter visto sobre a didática magna, que é de Comênios, né? A didática magna foi um dos primeiros documentos que estabeleceram diretrizes para a educação formal, né? E aí lá também tinham diretrizes sobre o trabalho do professor, sobre como proceder com os estudantes, com os alunos. Então, foi um dos primeiros documentos, né, onde estavam estabelecidas as diretrizes para uma educação formal. Então, Comênios, né, ações didáticas, expondo a lógica que deveria nortear os sistemas de ensino. Lá em Comênios, pela primeira vez, a gente vê o nome manual didático no trabalho docente. Eu fui buscar lá na didática magna esse termo, manual didático no trabalho docente. E o que é que Comênios ele propõe? Justamente isso. Essa divisão social e técnica do trabalho já está prevista lá em Comênios. Então, o manual didático, ele não é algo que é pensado pelo professor, ele é pensado para o professor. Provavelmente por algum trabalhador, né, que vai desenvolver esse trabalho espiritual, vamos dizer assim, intelectual, que vai determinar o que é que o professor precisa ensinar aos seus estudantes ou aos seus alunos. Então, o manual didático surge pela primeira vez aí em Comênios. E qual é a proposta de Comênios? Com o manual didático ou com o livro didático? Democratizar o acesso ao ensino formal. Veja, todo mundo aqui deve já ter ouvido falar que para que o capitalismo possa se expandir, é necessário um exército de trabalhadores, né, compactuando com aquela ideologia do capital, vamos dizer assim. Então, a proposta capitalista, ela precisava formar um exército de trabalhadores. E onde é que se dá essa formação? Na escola. Por isso que a escola, na sociedade capitalista, ela foi, como é que eu poderia dizer, impulsionada, né, a universalização e a democratização do acesso. Isso não foi porque o capital achou bonitinho todo mundo ficar inteligente, mas é porque ele precisava dessa população
estudada, né, qualificada, para se expandir, para colocar em prática o seu projeto. Então, é aí que entra o projeto de democratização do acesso ao ensino formal. E aí é onde entra o manual didático ou livro didático. Eu estou falando de livro didático, manual didático e livro didático como sinônimos aí nesse caso. Eu ainda não estou falando especificamente do manual didático do professor, mas o livro didático, ele entra no trabalho docente. Então, se a gente for pegar lá no feudalismo ou nas sociedades primitivas, quem era que pensava as atividades para o estudante ou para o aluno? O professor. Então, era muito próximo de um trabalho artesanal, né? E ele mesmo executava as atividades que eram destinadas aos estudantes ou às pessoas que eram educadas, vamos dizer assim. No capitalismo, isso não foi possível. No capitalismo, com a divisão técnica do trabalho, alguém tinha que pensar, produzir o livro didático e o professor executar esse planejamento ou essa organização didática para o professor, o trabalhador. O aumento no número de mestres para atender a demanda de alunos. Então, nesse contexto também, a gente precisa ter mais professores para atender o número de vão ser formados para esse nova sociedade, né? A sociedade capitalista. Pode passar. Se eu tiver muito agitado ou muito, vocês me digam aí, viu? Porque eu estou adiantando por conta do tempo. Então, surge o livro didático na vida do professor, a partir do processo de expansão do capital, né? A partir do processo de democratização do acesso ao ensino ou à educação formal. Então, o livro didático entra nesse contexto de expansão do capital. Então, o livro didático ele é feito para o professor e para o aluno, né? Sempre foi nessa perspectiva. O professor tinha o livro e é o mesmo livro que é destinado ao aluno, né? A princípio com respostas e agora com um manual específico para o professor, muito mais complexo do ponto de vista teórico, metodológico, vamos dizer assim. O livro didático ele entra como organização do trabalho didático em sala de aula, então é uma forma de você ter o controle ideológico, né, sobre o que se está trabalhando nas escolas, já que a gente está expandindo, é uma nova forma de sociabilidade, a gente precisa consolidar esses princípios. Então, o livro didático, ele tem que precisar estar alinhado a esses princípios. Eu estou falando aqui como se estivesse falando do capital, né? No lugar do capital. O capital precisa fazer isso para expandir. Conteúdo realmente necessário às aulas. Universalização da educação básica. Então, o livro didático entra ajudando nessa universalização também, porque todos vão ter acesso ao mesmo conteúdo, vamos dizer assim. Então, ele passa a ser universal. Ele funciona como um objeto ideológico para difundir a ideologia capitalista e ele passa a ser centralidade no contexto educacional, como instrumento ideológico e como mercadoria. Veja, voltando para Marx, né? Quando eu simplifico o trabalho do professor, eu coloco a mercadoria no meio, que é o livro didático, que vai ocupar esse espaço intelectual ou espiritual do professor. Então, a partir daí também, eu reduzo meus custos, né, com esse professor. Então, eu não preciso pagar tão bem esse professor, porque eu tenho uma mercadoria que cumpre a função espiritual, vamos dizer assim, ou intelectual do professor. Ele fica só na função de executar. Então, o livro didático ele também entra nesse contexto como uma mercadoria. E aí ele acaba trazendo mais lucro para o capital. Evidentemente, porque entra a questão das editoras, né? Existe a propriedade, as empresas privadas aí também pegando um pouco desse financiamento do dinheiro público, vamos dizer assim, da educação pública. Pode passar. Pode passar. Então, vamos lá, trabalho manual e trabalho intelectual. O trabalho intelectual ele passa a ser desenvolvido pelo autor do livro didático, e aí na fábrica também a gente percebe isso na divisão social do trabalho. Na fábrica, a figura do gerente, né, ela passa a comandar os outros trabalhadores, e aí na educação, ou vamos dizer assim, no espaço da escola,
O trabalho intelectual, ele passa a ser do autor do livro didático, que vai pensar sobre aquelas aulas, sobre os conteúdos. Claro que tudo isso orientado pelas, vamos dizer assim, pela ideologia do Estado, né, do MEC, no caso hoje, que é o representante ou quem organiza, né, quem coordena esse trabalho do livro didático. O trabalho do professor é um trabalho manual, de fato. É um trabalho manual. É a simplificação da função do professor. Então, ele passa a ter uma função muito mais manual do que intelectual, porque ele vai executar aquele livro didático. Né? E se ele ficar sem livro didático hoje, isso é tão forte nas escolas, que se ele ficar sem livro didático, é como se tirasse a base dele. Eu vou fazer o quê sem um livro didático? E a gente tem observado muito isso. Então, quem é o trabalhador qualificado? No caso, não é nem o autor do livro didático, é a editora, né? Que ganha muito dinheiro para produzir o livro didático. E com isso, eu não estou dizendo que o livro didático não é importante, ele é muito importante, mas ele tem que estar a serviço da população, né? Da democratização realmente, do acesso ao conhecimento e da ideologia mais humanizadora, mais humanizante. É isso que eu estou colocando. Não estou dizendo que o livro didático não é importante. É muito importante eu colocar isso na minha fala, reforçar isso. Eu só estou mostrando como é que esse processo ocorre. O trabalho não qualificado é o do professor, porque como ele não precisa pensar, ele não precisa ser tão bem remunerado para fazer esse trabalho de manual, que é de executor, vamos dizer assim. Então, a redução nos custos de aprendizagem, e com isso a gente vê a valorização do capital, a compra do livro didático pelo Estado. Né? Então, a gente vê aí circular o dinheiro público distribuído com editoras. Né? Então, de alguma forma, existe uma mercantilização aí da educação, ou da educação da educação pública a partir do livro didático, né? Desse objeto aí do livro didático. A redução do tempo de trabalho, veja. Se o professor não vai precisar passar tanto tempo para planejar suas aulas, então a gente tem um tempo de redução de trabalho, porque já está lá no livro didático. Quando a gente for analisar o manual do professor, vocês vão ver como ele é bem detalhista. Ele vai desde das concepções teóricas, né, adotada pelo livro, do que é língua, do que é linguagem, do que é interação. Então, o professor não precisa ter muito esforço para ir pesquisar sobre isso. Já está lá no manual do professor. Então, existe uma redução no tempo de trabalho do professor de alguma forma, porque o tempo que ele teria de parar para planejar suas aulas, pesquisar, elaborar atividades, isso já vem contemplado no livro didático. Isso, evidentemente, não quer dizer que o professor não pesquise. A partir do livro didático, claro que existem vários professores que ampliam essa perspectiva, né? Mas existe, de fato, uma redução do tempo de trabalho do professor. Pode passar. Na medida em que a máquina e o manual escolar detenham as principais dimensões e decisões inteligentes necessárias para produzir um determinado produto, e como desta maneira a criatividade de operários e professores se reduz quase exclusivamente a uma missão de vigilância da máquina e acompanhamento do livro-texto, acho que faltou um do ali, origina-se uma degradação, desqualificação destas pessoas. Consequentemente, como já não são necessários grandes conhecimentos para desempenhar um posto nessa modalidade de cadeia de produção, o trabalho em si converte-se em não especializado. Percebe que existe uma redução brusca aí do papel do professor, né? Então, ele passa daquele que pensa, né, do ponto de vista até teleológico ou artesanal, pensa em todo o processo e a função dele é reduzida a apenas executar. Então, ele passa a acompanhar apenas o desenvolvimento desse livro didático ou a vigiar, não é? O que está lá no livro didático. A proposta não era para ser essa, mas é o que a gente vem percebendo nesse processo, né, de, como é que eu poderia dizer, de redução da função desse profissional, vamos dizer assim, do professor. Então, como ele não precisa de grandes conhecimentos para desempenhar esse posto, né, nessa modalidade de cadeia de produção, ele passa a desenvolver um trabalho não especializado, né?
Bom, e aí tem várias questões que a gente pode levantar da própria formação dos professores nas universidades, como a gente vê também essa simplificação nos currículos, né? Ele não precisa ser tão especializado para desenvolver a função de professor. Vamos trazer mais disciplinas gerais, mais amplas, não tão especializadas. Isso é bom, isso é ruim, eu não estou aqui julgando, mas é algo para a gente refletir e pensar, né? Inclusive sobre os currículos de formação de professores. Pode passar. Manual didático do professor. Então, aí eu entro no manual didático do professor. E aí eu quero trabalhar com vocês um pouco do conceito, né? Da palavra manual. O efeito de sentido que essa palavra provoca. O que é algo manual? Isso eu trabalho lá na minha tese mais detalhadamente. O que é algo manual? Que é manuseado com as mãos, né? Aí eu fui buscar o porquê manual didático do professor, né? Manual, manufatura, que relação tem? Né? Qual é o efeito de sentido que isso causa? Então, o que é um manual? Quando a gente compra uma televisão, quando a gente compra um som, uma geladeira, o manual, ele tem a função de quê? De nos instruir, né, a mexer ou a manusear aquele determinado produto. Então, na própria palavra manual, já existe uma simplificação dessa função do professor, percebem? Então, eu trabalho muito esse jogo do manual, né? Do ponto de vista linguístico mesmo, do efeito que isso causa. Então, manual é um gênero instrutivo, né? É um tipo textual, vamos dizer assim, instrutivo, que a função dele é instruir. Então, não cabe espaço para você refletir ou questionar um manual. Ninguém vai questionar um manual, porque alguém fez, né, para ser seguido. Então, o livro do professor é o que ensinar, o manual do professor, o que ensinar, como ensinar e quando ensinar. O manual do professor, ele surge nesse contexto de reestruturação produtiva do capital, nas reformas educacionais. Aí eu já estou até adiantando um pouco, viu? O gênero textual do tipo instrutivo, ensinar alguém a fazer algo. Então, o manual do professor, ele surge com essa função de ensinar o professor a ensinar, né? Ensinar o professor a ensinar aos alunos. E é um instrumento de gerenciamento e monitoramento do trabalho do professor em sala de aula. É uma forma do Estado capitalista saber o que está se ensinando nas salas de aula. É uma ferramenta de controle de produtividade do trabalhador-professor. Então, se vocês pegarem, daqui a pouco a gente vai analisar, lá tem dizendo quando o professor deve elaborar aquela aula, quanto tempo ele deve passar naquela aula, quantas semanas. Então, existe todo um gerenciamento do trabalho do professor a partir desse manual do professor. E tudo isso é uma característica da fábrica, porque na fábrica a produtividade ela tem tempo, né? Ela tem horário, ela tem meta a cumprir. Então, por isso que eu faço o tempo todo essa relação da escola e do manual do professor com a fábrica. E a flexibilização da identidade docente. Então, o professor ele é tudo, menos professor. Ele é mediador, ele é facilitador, ele é educador, ele é orientador, ele é colaborador, ele só não é professor. Porque professor é uma função muito especializada, que requer uma capacidade intelectual e espiritual grande, porque é algo que pensa, é aquele que pensa e executa. É bem próximo a um trabalho artesanal. Então, o que é que o capital faz? Ele reduz essa função do professor e flexibiliza a identidade dele. Então, você pode ser tudo, menos professor. Né? Então, mediador, facilitador é uma forma de desprofissionalização do professor. Então, isso é muito interessante. Né? Quando eu digo que ele é mediador, eu estou dizendo que ele não é um profissional, porque mediar qualquer um pode mediar, facilitar qualquer um pode facilitar. Vamos passar. Passando. Bom, aí eu trago as SDs, porque a gente agora mostra concretamente como isso se materializa no discurso do manual do professor, né? Então, aí foi um SD que eu peguei de um dos manuais que eu analisei, e aí eu vou trazer para vocês como tudo isso que eu trouxe aqui, né, todas essas categorias, elas estão materializadas aqui.
Esta obra privilegia uma atitude positiva, construtiva, criativa e crítica por parte do professor e do aluno. Pressupõe alterações nas relações tradicionais de ensino e aprendizagem, ou seja, um ensino mais exigente. Exige um planejamento que deixe muito claro, peraí que eu me perdi, para o professor e para o aluno, o que, por que e como vai se aprender. Exige que o professor conheça ou esteja interessado em conhecer a realidade do aluno e suas redes de relações. Exige que o professor tenha um real interesse e afeto por aqueles que estão a seus cuidados naquele determinado período, enxergando mais do que os seus olhos podem ver, janelas do raciocínio e do coração. Veja, sem eu nem analisar, não é? A palavra afeto, cuidado já aparece aí. Então, a imagem de desprofissionalização do professor já está clara aí. O professor é aquele que cuida, é aquele que estabelece uma relação afetiva, né? Mas o caráter científico da ação pedagógica, ela é apagada aí. Ela está totalmente. Rosiane? Acho que ela perdeu a conexão, professor. Ah, sim, eu pensei que tivesse sido a minha conexão tivesse caído. Vamos aguardar só um minutinho enquanto a professora chega. Eu vou tentar fazer contato com ela. Enquanto isso, pessoal, se vocês quiserem comentando no chat, como a colega, né, está fazendo aí, a professora disse, né, a colega Adeline e outras pessoas, fiquem à vontade para comentar, para deixar as suas perguntas, enfim, porque depois que a professora terminar, aí vocês vão ter a oportunidade de ouvi-la, né, ela tecer os comentários ou respostas para possíveis inquietações de vocês. Rosiane, voltou? Samuel. Sim. Voltei, mas eu tô com. Meu Wi-Fi caiu, eu tô no celular. Não sei se eu consigo visualizar aqui o slide. Eu vou tentar abrir o slide aqui. Pior que tá no meu outro computador, o slide. Eu tô pelo celular também, que minha internet tá assim, caindo direto. Mas assim, a gente que tá aqui, a gente consegue visualizar. Se você quiser que a gente lê em voz alta o slide, você fica à vontade para solicitar os trechos. Eu acho que já está acabando a apresentação, professora. Só são 2 slides que eu acho que faltam, que é da análise. Vocês vão lendo e eu vou explicando. Eu acho que pode ser assim, até voltar a minha internet. Ah, acho que voltou. Peraí, voltou. Voltou. Tá joia, Rosé. Oi, estão me ouvindo? Oi? Eu consigo te ouvir. Ótimo. Maravilha. Vamos lá, então, né? Então, essa SD, eu acho que eu parei aí. Essa SD ela foi retirada do livro Tecendo Linguagens. Nessa SD, eu utilizei algumas categorias que eu não trabalhei aqui, mas eu vou ler, mas não vou explicar as categorias da AD. A posição sujeito adotada aqui nessa SD foi a da FD científica. A gente vê aqui uma tensão entre o discurso científico e o discurso pedagógico, né, nessa SD. Vocês estão me ouvindo? Eu te ouço, Rosé. Ah, certo, pronto. Porque eu pensei que não estavam me ouvindo. O efeito de autoridade do locutor em relação ao objeto do conhecimento. Veja,
o locutor, quem está falando aí, o sujeito que está enunciando aí nessa sequência discursiva, ele fala do lugar do discurso científico, né, daquele que entende, que compreende toda a ação pedagógica e que está mostrando ao professor como é que deve ser essa ação pedagógica. Né? Ele diz assim, olha, exige um planejamento que deixe muito claro para o professor, então a gente percebe que existe um sujeito, né, que está falando para o professor, e que esse sujeito ele está assumindo uma posição, né, da FD científica. Então, ele está trazendo o discurso da ciência para mostrar ao professor como deve ser a sua ação, vamos dizer assim, pedagógica. Né? O efeito de autoridade. Então, ele está falando de um lugar de autoridade, né, de quem compreende o processo pedagógico, o processo de aprendizagem. Então, está dizendo ao professor, olha, você precisa seguir essas orientações, porque eu estou falando desse lugar, né, da ciência. A gente também vê aí também uma relação entre a ideologia positivista e a ideologia construtivista. É o confronto ideológico da perspectiva científica, que assinala as contradições sociais entre o projeto liberal e o projeto neoliberal na sociedade capitalista. Veja, eu vou só reler aqui para a gente ver onde é que essa ideologia construtivista ela se encontra aqui, né? Exige um planejamento que deixe muito claro para o professor e para o aluno o que, por que e como vai se aprender. Exige que o professor conheça ou esteja interessado em conhecer. Ou seja, está muito no campo da subjetividade, né? Muito no campo da subjetividade mesmo, da vontade do professor. Então, não é um processo objetivo, né? Muito voltado para essa ideologia construtivista. Então, eu parto de uma realidade, né? De uma intuição, vamos dizer assim. Então, nada muito científico, né, nessa passagem aí. Então, a gente vê o tempo todo essa ideologia positivista dialogando com essa ideologia construtivista. Ou esteja interessado em conhecer a realidade do aluno e suas redes de relações. Exige que o professor tenha um real interesse. Que real interesse é esse? Por aqueles que estão a seus cuidados. A imagem do professor cuidador, naquele determinado período. Enxergando mais do que os seus olhos podem ver. Janelas do raciocínio e do coração. Então, isso veio muito da teoria construtivista, né? Essa espontaneidade da aprendizagem, essa relação muito, como é que eu posso dizer? Muito subjetiva da aprendizagem, vem muito dessa teoria construtivista em detrimento dessa ideologia positivista, que é mais a ciência. O verbo exigir aí, a análise do verbo exigir. Por que se exige? Veja que o verbo está no imperativo, né? Exige efeito de hegemonia do manual do professor sobre o professor. Então, o manual ele é mais importante do que o professor, porque ele está dizendo que o professor precisa se comportar dessa forma, planejando, conhecendo, né, a realidade do aluno, se interessando. Então, ele praticamente está dizendo como é que o professor deve proceder numa relação pedagógica, num processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente percebe aí claramente o efeito de hegemonia do manual sobre o professor, que é textualizado pelo uso do verbo exigir, que nessa construção adquire o sentido de impor, dever, ou obrigação a alguém. Nesse caso, impor, dever, obrigação ao professor. Então, o professor deve seguir, é bem instrutivo mesmo, né? É o manual, ele é bem instrutivo mesmo, ele instrui o professor a determinada ação. E isso fica bem claro nessa SD. Pode passar, colega. E aí também a gente vê a projeção das imagens, né, docente. A imagem do educador provoca um apagamento da imagem de professor cientista. Então, não é aquele professor que pensa a parte da ciência de uma formação técnica específica para desempenhar aquela função. Né? E existe muito essa relação entre educar e ensinar. Né? Então, aí a gente vê um apagamento dessa imagem desse professor cientista. A partir das palavras afeto, cuidado. Não sei se vocês lembram lá, quando eu fui trabalhar sociedades primitivas, o professor, meu Deus, o escravo pedagogo. O escravo pedagogo, ele tinha muito essa função de educador, mas na sociedade capitalista, o professor passou a ter uma formação técnica específica para desempenhar essa função. Então, não cabe mais
não cabe somente essa função ou essa imagem de educador. Ele é muito mais que isso, né? Ele é um professor, ele é um profissional. É aquele que tem um conhecimento técnico, tem uma formação específica para desempenhar aquela função. O discurso da subjetividade sobressai ao discurso da objetividade, funcionando como simulacro para apagar o caráter científico da atividade docente. Então, vai ficar claro o apagamento do caráter científico da atividade docente. Pode passar, para a gente adiantar. E, por fim, a SD13. Eu só vou analisar essa SD13 para vocês. Mas, assim, quem for ler a tese, tem várias análises lá. Então, vamos se deliciar com várias análises. O manual do professor não reproduz o livro didático, fugindo do modelo de manual que se cristalizou na tradição brasileira. Compõe-se de duas partes. A primeira apresenta os pressupostos teóricos metodológicos e as orientações referentes ao desenvolvimento do trabalho com as práticas de leitura, de produção de textos e de análise linguística. A segunda traz comentários relativos a questões ou atividades do livro do aluno. Nessa parte, os autores sugerem, e eu estou destacando as palavras aí para a gente pensar nessas palavras. Os autores sugerem a leitura de textos complementares. Apresentam alguns textos que ampliam os conhecimentos prévios dos professores a respeito de determinados assuntos abordados. Explicitam a metodologia a ser utilizada e sugerem atividades que consideram complementares por meio das falhas reproduzíveis, que se encontram no final de cada volume e são específicas de cada série. Entre as folhas reproduzíveis, há também uma grade de correção, Por tudo isso, o manual contribui tanto para a atualização consciente da coleção, quanto para a formação e atualização dos professores. Veja, esse aí já foi uma resenha do livro didático, então eu trago uma SD do próprio manual do professor e uma resenha do livro didático, que é destinado ao professor. Então, veja que imagem se constrói desse professor a partir dessa SD. O livro do professor versus o manual do professor, ele está fazendo essa relação, né? Que o manual do professor não é apenas uma cópia do livro do aluno. Perdão, ali é livro do aluno, viu, gente? Não é do professor, não. Não é apenas uma cópia do livro do aluno. E aí ele traz uma parte descritiva e uma parte argumentativa, né, mostrando os avanços do manual do professor. Na parte descritiva, ele representa a intensidade de gerenciamento imposto ao trabalho docente. Então, veja, como eles gerenciam, cerceia, né, vamos dizer assim, a ação, a prática docente. Então, ele sugere, ele apresenta, ele explicita, então ele faz tudo que o professor deve fazer, o manual do professor faz. Percebe que há uma simplificação do trabalho? Então, o professor não precisa ter muito esforço, porque o próprio manual ele já está sugerindo, ele já está apresentando, ele já está explicitando, ele já está atualizando o professor não precisa investir em atualização, porque o manual já cumpre essa função de atualizar o professor, né? E de formação continuada também do professor. Então, veja como nessa SD aí existe um gerenciamento, né, do trabalho docente. Então, ele precisa estar alinhado a tudo isso, as sugestões, a apresentação, a explicitação. A posição sujeito do Estado, que ele assume aí, né, nessa SD, é uma FD jurídica e política. Veja, ele reproduz dizeres do edital do PNLD, porque para você submeter uma coleção ao PNLD, você tem que estar alinhado, né, ou adequado ao edital. Então, ele vai retirar tudo que está no edital para mostrar, né, que ele está congruente ou coerente com o que está previsto lá no PNLD. Então, a gente vê aí a presença forte da formação discursiva jurídica e política, a partir desse edital dos dizeres, né, desse edital do PNLD materializado aí nessa SD. O avaliador, que é quem faz, que a voz aí, né, é do avaliador, essa voz aí é do avaliador. Claro que é do MEC, porque é o MEC quem está autorizando o avaliador a falar por ele. O avaliador ratifica
e legitima o novo modelo do manual do professor, negando o antigo modelo adotado. Vamos fazer essa relação aí rapidamente. O antigo modelo era o seguinte: existia o livro do aluno e o livro do professor era a reprodução do livro do aluno com as respostas. O novo manual do professor, ele já veio mais amplo, com questões teóricas, metodológicas, de gerenciamento, com planejamento, como é que eu poderia dizer, mais organizado do trabalho, né? Então, vem com a fundamentação teórica muito mais ampla. Então, a diferença do antigo manual do professor para esse é porque ele é mais amplo. E ele está colocando isso como um ponto positivo, mas a gente está vendo como uma simplificação maior da função do professor. Existe aí também um esquecimento ideológico. Não dizer que esse novo é resultado das novas políticas instituídas pelo capital para a educação. Existe aí um apagamento, um silenciamento. Quando ele não diz que esse novo manual ele também está a serviço desse maior gerenciamento do tempo do professor e essa, vamos dizer assim, simplificação desse trabalho docente, certo? O sujeito tem a ilusão de ser a origem desse dizer. O avaliador aí que está colocando esses dizeres, né? Ele tem a noção de que ele é a origem, mas isso já está estabelecido lá nos princípios capitalistas, no edital do PNLD. Mas é como se ele estivesse dizendo algo novo aí, né? Ele inventou, isso é novo, mas isso já está pré-estabelecido. E existe também o esquecimento enunciativo, a repetição em forma de enumeração, descrevendo o manual do professor. Pode passar. Eu acho que é isso. Eu não vou ler mais um FD, não. Acho que a gente já está com o horário avançado. Depois vocês podem... Acho que já deu para entender mais ou menos a gênese, né? Da pesquisa, do estudo. E a gente finaliza com essas SDs. Tá bom, Samuel? Até porque aí é continuação. Tá joia, professora Roseane. Sim, as considerações finais. Sim. Bom, quais são as minhas considerações finais? Quais são algumas conclusões que eu chego? A manufatura subtrai do professor o elemento que gera valor a seu trabalho, o trabalho intelectual, transformando em um trabalhador manual, tarefeiro e executor. Dizeres que remetem à identidade do professor como educador, mediador, facilitador, sacerdote, reforçam imagens de professor com baixa qualificação técnica. A invasão do mercado no espaço público acarreta ao professor uma perigosa e silenciosa desestruturação do seu trabalho, posto que o livro didático, o manual do professor, é aceito, sem grandes questionamentos e quase nenhuma resistência no espaço escolar. É fundamental nesse processo de reflexão e ação sobre o trabalho docente uma discussão que possibilite ao professor recuperar seu lugar de professor cientista e, com isso, a sua recolocação no controle da teleologia secundária. É preciso confrontar e alterar o sistema de internalização imposto pelo manual do professor em relação à identidade do professor e ao trabalho docente. Então, é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei não ficar muito nervosa e tentei me fazer o mais clara possível. Professora Roseane, nós agradecemos a sua excelente apresentação. Eu sou suspeita a falar, porque nós temos nessa relação próxima, mas é um tema que eu acredito que interessa, se não a todos, mas a uma boa parte de nós que estamos aqui, por sermos professores, né? E é um tema, assim, que perpassa toda a nossa vida, né? Você falando aí... E aqui eu visualizando algumas coisas aqui sobre o que é esse trabalho docente, né? O que é ser professor. Então, várias coisas aqui eu fui pensando, né? Que você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de pensar aqui, né? E enquanto o nosso querido Eli, né, o monitor, ele reúne aí os comentários e as perguntas que foram feitas no chat, né, das pessoas, eu vou comentar aqui algumas coisas e fazer alguma pergunta a você, Roseane, e você fique à vontade para responder aquilo que você achar pertinente, viu, Roseane? E não tem muito a ver com as sequências que você trouxe, assim, eu não vou fazer especificamente sobre elas,
mas tem a ver com o tema que você está trazendo para a gente, né? Que é pensar o professor e o manual do professor. Então, eu fiquei pensando aqui, né, algumas coisas. Quando você apresentou para a gente, né, que um dos objetivos era compreender o manual do professor de língua portuguesa. Aí você disse, né, que fez a análise dos anos de 2008, 2011 e 2014. Aí eu fiquei me perguntando, você chegou a visualizar esse manual do professor depois de 2014, por exemplo, os manuais mais recentes, se houve alguma modificação, se não houve? Então foi algo que eu fiquei pensando aqui. Uma outra questão, né, foi quando você falou sobre a formação técnica do professor. E eu costumo até brincar, né, que a palavra técnica é a palavra da vez, é a palavra de ordem. Quem está acompanhando aí a CPI, né, que está melhor do que o BBB em algumas situações, né, a gente vê que os convidados, né, que são lá, que vão falar, né, sobre algum assunto, quando vem um médico ou vem alguém de algum lugar especializado, eles dizem que falam de um lugar técnico. E aí eu fiquei pensando aqui sobre essa formação técnica do professor, porque essa expressão me parece que é querer dar um imaginário de uma possível neutralidade, como se o político do discurso não estivesse funcionando ali, sabe? E aí eu fiquei pensando nesse caminho, né, em que o professor tem que passar esse perfil de ser técnico, e aí vai construindo a ideia do profissional, mas não do trabalhador da educação. Existe aí uma diferença, né? Então, uma outra coisa que eu também fiquei pensando, amiga, muitas coisas, né, aqui, como se constrói a identidade do que é ser professor? Porque para se ter um manual, né, sobre ali para o professor, mas como é que se constrói essa identidade do que é ser professor? Porque não existe um manual, né, do que é ser professor. A gente pode falar em performances, né, que são construídas, né, ideologicamente sobre o que é ser professor, mas o que é que eu estou pensando aqui é que, ao mesmo tempo que não existe um manual, a meu ver, né, do que é ser professor, mas existe um manual daquilo que pode e deve ser dito a partir do lugar que ele ocupa, e também aquilo que não pode e não deve ser dito a partir desse lugar, né? E aí eu venho com mais uma provocação para você, assim, a gente pode dizer que é na contra-identificação ou na desidentificação da posição sujeito do que é ser professor nessa sociedade capitalista, que a resistência ela pode ser pensada. Então, eu fiquei pensando nisso, né, porque eu lembrei também daquela fala do Michel Temer, né, lá em 2016, que ele falou que o professor é aquele que tem o notório saber. Não sei se você lembra disso, né? E aí eu fiquei um pouco pensativo sobre isso. E já estou fechando aqui o meu bloco de perguntas, né? Porque a sua temática é muito interessante, e essa semana também, para quem assistiu Profissão Repórter, eu acho que foi essa semana, não sei se foi essa semana ou foi semana passada, né, que falou sobre educação domiciliar, né, sobre o famoso homeschooling, né, não sei se você está acompanhando esse debate. E aí eu fiquei pensando aí também, né, se essa educação domiciliar, né, nesse atual governo que a gente está vivendo, né, nessa atualidade, né, como é que fica a construção das identidades do que é ser professor? E aí eu estou pensando aqui nesses processos discursivos mesmo que se constrói no imaginário, né, sobre o que é ser professor. Então, você, Rosiane, você consegue enxergar, talvez, uma possível regressão, não sei se essa é a palavra adequada, regressão do que é ser professor com esse discurso? Porque aí você, quando estava apresentando, você começou a mostrar qual era o perfil de professor
que foi sendo construído na Grécia, no período feudalista, até chegar ao capitalista. Aí eu fiquei pensando justamente essa relação, né, com a questão da educação familiar, a educação religiosa e o imaginário sobre o que é ser professor. E por fim, né, para finalizar aqui, eu gostaria, se for possível, né, de você comentar também como que nós podemos pensar, do ponto de vista discursivo, as práticas de resistência a partir dessa posição sujeito do professor ao trabalhar com o ensino de língua portuguesa, sem se limitar ao manual do professor e o livro didático. Né, como você disse, não é que eles não sejam importantes, mas a gente não pode se limitar a eles. Então, seria o trabalho intelectual uma das possibilidades de resistência, esse trabalho intelectual realizado pelo professor? Então, eu vou fechar aqui, a professora Roseane vai ficar à vontade para responder aquilo que ela achar pertinente, e depois ali pode ficar à vontade para comentar aí as perguntas que foram feitas no chat. Bom, eu vou ver se eu lembro de tudo, viu, Samuel? Porque eu nem estava com a caneta aqui, mas vamos para a primeira pergunta que eu lembro bem. Se houve alguma mudança no manual do professor desses últimos anos, né? Desse último triênio, vamos dizer assim. Então, a gente agora está com a BNCC, não é? E é importante a gente frisar isso. A BNCC, ela vem com esse caráter também muito instrutivo sobre o trabalho do professor. É importante também frisar isso. E o manual do professor, ele não seria diferente. Então, eu fui avaliadora desse último PNLD, e a gente percebe, Samuel, que existe uma intensificação do gerenciamento do trabalho docente. Então, veja como é interessante o discurso do Capital. Eles colocam isso como algo positivo, porque o professor não precisa fazer muito esforço, mas isso, para o professor, ele é nocivo ao professor, ele é prejudicial ao trabalho docente. Né? A gênese do trabalho docente, que é justamente esse trabalho do pensar, de refletir, que é o que você fez aqui agora, né? Essa capacidade. Então, assim, existe um gerenciamento maior, de planejamento por semanas, por dia, o que é que o professor precisa trabalhar. Então, quando eu trago um manual muito fechado no seu planejamento, eu não dou espaço para o professor criar muita novidade, não. Fugir daquilo que está pré-estabelecido no manual. Então, existe. Agora, existem avanços? Existem teóricos importantes, por exemplo, da linguística, que já estão sendo incorporados, mas de forma muito superficial, percebe, Samuel? Que não dá uma formação continuada sólida a esse professor. Ou não cria um espaço de reflexão a partir do que se propõe no manual. É essa a proposta, né? Qual seria essa resistência? A gente, sim, trabalhar o manual, talvez mudar o nome manual, porque manual já carrega esse sentido de manusear, né, de manufatureiro, de executor. Então, talvez já comece a pensar, né, na própria, como é que eu poderia dizer, no próprio léxico, né, da palavra manual, do significado da palavra manual. Mas não existem avanços em relação a isso, né? Ele está cada vez mais cerceando mesmo o trabalho do professor. Essa é uma das primeiras perguntas. Em relação à resistência, como é que o professor lidar com isso? Ele vai abandonar o livro didático? Ele vai criar a partir do que o livro didático traz? Veja, quando eu trabalho lá o conceito de teleologia secundária, o que seria a teleologia secundária? Secundária é você agir sobre a consciência do outro, não é isso que eu coloquei? Veja que interessante. Quem é que está agindo sobre a consciência do outro? É o professor ou é o capital? Quando ele cerceia essa criatividade do professor, essa capacidade de pensar. Então, não é o professor que está formando, de alguma... Assim, né? Ele está formando porque ele pode minar essa estrutura, que é essa resistência que eu estou colocando. Como é que o professor mina? Ele pega aquilo que interessa do livro didático, aquilo que é importante. Né? Por exemplo, eu analisei agora os últimos livros didáticos, o que foi que eu observei como avaliador? Que o Nordeste está muito pouco presente. A visão colonizadora, ela ainda está muito forte nos livros didáticos. Mas o professor que não tem essa capacidade de reflexão, ele vai reproduzir aquilo sem muito questionamento. Não, é a visão do colonizador, eu sei lá se é do colonizador, a visão romântica de tudo. Né? A gente, como analista do discurso, tem essa capacidade. Mas o professor, talvez com uma formação não tão sólida, ele vai reproduzir aquilo como algo natural.
E aí não existe resistência em relação a isso. E aí a ideologia capitalista ela vai passando sem muito questionamento, sem muita resistência, para o bem ou para o mal. Né? A gente não está questionando se é bom ou ruim isso. Né? Mas que ideologia é essa que está materializada nesses livros? Né? E a precarização do trabalho docente? Porque aí quando você tira esse aspecto que dá valor ao trabalho docente, você precariza do ponto de vista do valor, você paga menos por aquele trabalho. Né? E aí eu trago uma reflexão, a reestruturação da carreira, ela passa por essa retomada dessa capacidade teleológica do professor, percebe? Que eu digo isso lá nas considerações finais, ele recuperar essa capacidade teleológica de pensar no processo pedagógico para recuperar esse valor financeiro, porque aí ele pode cobrar do Estado um valor maior pelo seu trabalho. O que mais, Samuel? Você falou da resistência, eu acho que é isso, assim, no geral, né? Não, tá de bom tamanho, Rosiane. E outras coisas eu posso perguntar a você individualmente, mas assim, estou muito satisfeito com as suas respostas. Eu trouxe mesmo assim essas questões só para de fato provocar a você e a outras pessoas que estão aqui para a gente pensar um pouco, né? Porque tem algumas coisas que meio que eu já tenho algumas respostas formuladas, mas nada bom, nada melhor do que ouvir também você, né, como especialista no assunto, sobre o manual do professor, para falar com a gente. Mas eu gostaria de. Eu estava pensando sobre isso ontem, o homeschool, né? Homeschool. Eu não sou muito o retorno a essa educação familiar e. Eu dou outro nome, não é só familiar, não. Domiciliar. Domiciliar, mas tem outro nome que eu falei lá no início. Mas veja. O capital ele é interessante, ele precariza, né? Ele simplifica para dizer que não serve e o que é bom é o que o professor faz pode ser feito em casa. Percebe como existe um jogo aí que é preciso ficar atento? Né? Se o professor ele não tem um papel tão importante de criar, de construir, isso pode ser feito em casa por um pai que tem um conhecimento, como é um notório saber, né? Ele lê muito, conhece outras coisas, então ele pode cumprir essa função. Então, perceba como o capital ele vai desestruturando, né? Ele vai minando as estruturas, né? A disputa entre capital e trabalho aí ela é nítida. Então, eu vou, como é que eu poderia dizer? Desestruturando, né? Esse trabalhador para poder justificar as reformas que a gente precisa fazer. E aí, isso é uma reforma na educação. E é um retrocesso. Eu considero um retrocesso. Se tem alguém que defende, argumente, né? Mas eu considero um retrocesso, porque a gente voltar realmente à educação primitiva, que era a educação doméstica, essa palavra. A educação familiar e doméstica. Né? Muito bem, professora Rosiane, muito obrigado por suas respostas, estou muito satisfeito com elas. Eli, você está aí? Estou aqui, professor. Vou trazer aqui a nossa questão. Agradeço. Em meio a inúmeros comentários, né, parabenizando aí a professora, aos quais reforço, né, a admiração de todos os participantes e das participantes que estão aí conosco, ligadinhos, né, me tornei, confesso, que um admirador aí do seu trabalho, de suas contribuições. Obrigada. Com certeza essa tarde vai ficar marcada. Maria José Araújo, ela trouxe uma questão. Professora, todas as coleções analisadas têm o mesmo discurso sobre a imagem do professor? No geral, sim. A gente consegue, professora, pelo menos nas que eu analisei, eu tive dificuldade em ver a materialização de uma imagem de professor educador, mas tiveram algumas, sim. Eu acho que uma coleção ou duas que eu analisei que fugiu a esse padrão. Né? Traz um professor mais cientista, mais criativo, mas poucas conseguiram. E essas coleções não são aprovadas, viu, professora? É um detalhe, porque ela não se alinha ao edital do PNLD. No edital, eles, como é que eu poderia dizer? Eles fecham as possibilidades de vir uma coleção diferente, de ser aprovada uma coleção muito diferente daquilo que é previsto. Então, por exemplo, Magda Soares,
ela lançou uma coleção há algum tempo, Magda Soares todos conhecem aqui, né? Que trazia justamente esse espaço de criatividade, de reflexão do professor. Então, foi uma coleção que não foi aprovada. Vocês pouco veem a coleção de Magda Soares circulando nas coleções de língua portuguesa. Assim, teóricos mais problematizadores, mais reflexivos ou mais questionadores não entram na aprovação das coleções, viu, professora? Mas existem, sim. Seguindo aqui a linha das perguntas, Valdilene Leite, ela pergunta, por essa análise do manual, o professor é um agente passivo? Não é que o professor seja um agente passivo, né? É que a forma como se materializa o discurso da imagem do professor, né, leva ele para esse comportamento, para essa condução passiva, vamos dizer assim. Mas não é que ele é um sujeito passivo. Né? Eu acho que o professor ele tem essa característica de ser um sujeito ativo, que pensa, é isso que eu estou colocando, né? Da importância da gente ocupar essa posição, né? De questionador, de reflexivo. Mas o manual do professor, ele caminha para a consolidação dessa imagem de passividade. Sim. Outra pergunta aqui, bem nessa linha, a Adelaine Valéria. Ela pergunta, quando o professor não segue passivamente o manual, pode ser considerado um transgressor do trabalho pedagógico? E complementa. Essa transgressão significaria um movimento que sinaliza que o professor está trabalhando de forma mais consciente? Sim, perfeito essa sua análise. Inclusive, na própria escola, quando o professor ele se recusa a usar muito o livro didático ou questiona, ele é visto por outros professores como aquele diferentão, né? Quer fazer diferente, e quer mostrar trabalho, né? Então, tem muito isso, esses estigmas, né? Esse aí quer mostrar trabalho, quer fazer diferente. E é bem interessante que... Lê aí o finalzinho, ela falou um negócio bem interessante, retome aí, ali, porque a idade já está ficando aqui. É a segunda pergunta, né, que ela complementa. Isso. Essa transgressão significaria um movimento que sinaliza que o professor está trabalhando de forma mais consciente? Isso mesmo, ele tem consciência do seu papel, né, e da sua função social mesmo, e teleológica também, né, eu boto lá a questão da teleologia, sua capacidade de pensar, de refletir, né, e que eu não fui feito para apenas reproduzir, né, ou executar, eu estudei para pensar, como o Samuel disse, né, a gente estuda para pensar, eu acho que esse é o objetivo do conhecimento, né, e do estudar, da formação, formar esse sujeito pensador, reflexivo, que questiona, que resiste, que analisa, né? No mínimo ele analisa. Agora eu dou uma pergunta, mas é uma outra colocação que eu acho bem pertinente, né, que ressalta aí a importância da universidade enquanto esse agente de formação dos novos professores, né, de língua portuguesa. E dos professores ao geral. A Adelaine Valéria, ela também coloca, né, pesquisa estupenda e relevantíssima, professora Rosiane, parabéns. Esse tipo de análise deve ser feito durante a formação inicial dos futuros professores. Infelizmente, temos cursos de licenciatura que não colocam o trabalho do professor, né, sob suspeição. Isso mesmo, verdade. O que é ser professor no século XXI, por exemplo? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Existe todo um projeto de desconfiguração da atividade docente, de desidentificação, de desprofissionalização da identidade docente. Primeiro, a gente precisa recuperar. E qual é o meu ponto de partida? É a atividade teleológica. Pronto, o professor é aquele que atua sobre a consciência de outros. Né? Para você atuar na consciência de outros, você precisa estar preparado para isso, você precisa ter a consciência, a palavra é essa, desse papel, que é um papel grandioso, né, dentro de uma sociedade. Você vai formar os sujeitos que vão revolucionar ou vão conformar aquele modelo de sociedade. Vamos pensar assim. Então, qual é o seu papel de conformação? Então, a gente não vai mudar nunca. Né? Quando é que esse professor vai ser valorizado? Se a gente continuar nesse curso, ele, inclusive, vai perder o seu lugar para as máquinas. Porque o Estado capitalista vai dizer, o que você faz, uma máquina faz. E aí eu pago muito menos a uma máquina do que a você. Então, são reflexões que a gente precisa estar atento
Não é porque existe um projeto em curso de desprofissionalização, desestruturação, precarização, que passa pela construção dessa identidade, né? E aí, como é que a gente muda isso? Reafirmando a identidade desse professor cientista, né? Aquele que tem como base o conhecimento, que tem uma formação sólida, né? Que questiona, que usa a sua criatividade nesse processo pedagógico. Eu acho que é isso. Eu já estou aqui meio revolucionário, né? Meu Peixe, meu Marx. Mas eu acho que é esse o caminho, né? A gente resistir e transformar, subverter essa realidade, né? Eu queria aproveitar esse momento, né, até para pensar também, sabe, a partir dessa pergunta, porque a gente centralizou muito na questão do professor, mas eu vejo que, ao mesmo tempo que nós temos um papel muito importante, né, um papel ativo nesse processo de revolução, não só da educação, mas também outros caminhos aí para a sociedade, eu fico pensando também que a gente tem que ter cuidado numa certa armadilha para não responsabilizar o professor de tudo, né? Sim. É isso que eu sempre falo, até quando eu estou trabalhando em aulas de estágio, porque muitas vezes, aí a pergunta da colega foi muito interessante, porque a educação do ensino superior também está voltada para atender os interesses do capital. Então, se nós, enquanto professores de educação superior, temos que ter esse papel formador crítico, reflexivo, né, com os estudantes, mas ao mesmo tempo nós estamos limitados a esse papel capitalista que também é colocado sobre nós. Então, eu penso que, além de olhar para o professor, é preciso olhar todas as condições de produção objetivas que fazem com que a educação, seja básica ou superior, seja dessa forma e não de outra. Entende? Então, eu vejo que é interessante a gente pensar isso, porque, do contrário, ao mesmo tempo que a gente exalta o professor, me parece que a gente pode também cair numa armadilha de responsabilizá-lo sobre tudo. Sim. Então, é nisso que eu fiquei pensando, a partir até das nossas próprias falas, de modo geral. Era só isso que eu queria comentar. Adelaine, acho que ela ligou o microfone. Tem alguma questão a trazer? Adelaine Valéria, quer complementar alguma coisa? Quem quiser abrir o microfone também, a câmera, para trazer as perguntas, tá? Fiquem à vontade. Só mais uma questão aqui dos comentários. Magda Keller traz uma fala também bem interessante. Excelente. Achava os manuais tão neutros, difícil olhar para esses textos enquanto lugar de formação ideológica. Especialmente nós, que somos da educação básica, com uma carga de trabalho tão intensa, usando uma metonímia para não dizer que somos escravizados. É isso mesmo, professora. Perfeita a sua análise. É o ócio, vamos dizer assim, produtivo, né? Esse tempo que a gente tem para pensar sobre essas coisas, não é, professora? A gente não tem realmente esse tempo, às vezes a gente é sufocado pela rotina do dia a dia da sala de aula, que a gente reproduz aquilo de forma tão natural e tão neutra, que nem percebe que ali tem uma carga ideológica forte, e da ideologia capitalista e não do trabalhador, né? Porque não está a nosso favor de forma alguma, pode ter certeza. É bem interessante essa reflexão que a senhora traz. Mas a partir de agora vamos ficar mais atentos, né? Essa neutralidade do manual do professor. Professora Dirce tem uma questão a trazer. Certo. Já, pensei que tivesse uma lista aí. Parabéns, Rosiane, eu gostei demais da sua fala e, assim, encostou em várias coisas sobre as quais eu tenho me debruçado, né, no pensamento sobre a docência, o lugar da docência. E eu quero trazer um elemento a mais, porque eu me senti à vontade para trazê-lo, porque eu fiquei muito feliz. Você deixou o professor na sala de aula, mas com a capacidade de pensar e produzir conhecimento estando em sala de aula, não é? Eu me preocupo muito com um discurso que está bastante naturalizado no nosso meio e que eu chamo de
professor docente, professor pesquisador. Quando nós pensamos que é o professor pesquisador que pode se dar o luxo de reivindicar para si o exercício de pensar e produzir conhecimento. Então, assim, eu fico muito feliz, porque em nenhum momento você tirou esse professor da sala de aula, você deixou aquele espaço como um espaço de realização, não é? Dessa capacidade de pensar, de se confrontar com o manual e dizer, opa, por aqui eu vou, por aqui eu não vou, eu não vou reproduzir isso, certo? Aqui eu preservo o meu espaço de pensar, de produzir conhecimento, de confrontar o que está posto, confrontar a política neoliberal que vem impregnada nos livros didáticos, não é? De governos neoliberais que querem me empurrar para a técnica como um espaço tecnicista de educação, enquanto você briga porque o professor pode e deve ocupar o seu lugar enquanto ser pensante, não é? Fico muito feliz por isso, porque eu tenho estado um pouco triste, às vezes, com os professores que acham que, se ele quer subir, né, esse degrau de ter mais protagonismo, de trazer para si o trabalho científico da docência, ele precisa sair da sala de aula, ele precisa entrar na academia. Então, isso me deixa extremamente triste quando eu vejo que o professor introjetou um discurso que eu chamo de naturalizado, de que há professores que evoluem, sim, mas para isso eles são mestres, são doutores, são produtores de artigos, de livros, de congressos. Se eu estou em sala de aula, o meu papel é piloto de livro didático, não tem essa expressão? Então, assim, eu me senti muito contemplada, porque você preservou esse espaço do professor, da professora, como um espaço de produção e de resiliência e de confrontação, né? Não que ele vai se tornar um ser cartesiano, porque nós sabemos que hoje o conhecimento está pulverizado de tal maneira que nós temos que lutar com uma baixa autoestima, né? De pensar que nada sabemos. Eu escuto os professores dizendo, eu já acordo desatualizado, é fato. Meus alunos sabem mais do que eu. Então, o professor está lutando também com essa baixa autoestima diante do que é ciência e conhecimento. Então, só queria comentar, parabenizar e dizer que eu fico muito feliz que alguém está tratando de empoderar a docência no lugar da docência. Perfeito. Não exportar para o lugar da pesquisa, como se só lá fosse o lugar do protagonismo pensante, intelectual, né? Então, eu estou muito, muito agradecida mesmo pelo que você trouxe. Gostei da palavra empoderar, eu gosto muito. Empoderar o professor a produzir, né, seu próprio material didático, por que não? Por que não ele produzir a partir da sua realidade? Né? Isso é muito mais significativo para o seu grupo de estudantes, para a sua comunidade escolar. Né? Então, eu tenho buscado isso nos espaços que eu ocupo, professora, de coordenação, aqui na SEDUC, eu estou provocando o professor a pensar sobre isso. Por que não, professor, a gente montar nossos projetos, criar nosso material didático, criar nossas avaliações diagnósticas, né? Tudo tem que vir pronto, né? Imposto pela SEDUC, pelo MEC, por que tudo tem que vir pronto? Porque a gente não pode construir isso. Exato. Rosiane, eu gosto muito de incentivar a ideia do professor estudioso, diferente do professor pesquisador. Professor Sim. Estudioso. Isso cabe na nossa prática. Não é? Eu acho isso... Vou usar esse termo. Eli, tem mais alguma questão? Não, professor, não sei se eu deixei passar alguma, tá? Uhum, não, tranquilo. Faltou aí, pode se manifestar, abrir aí o microfone, trazer oralmente. Eu estava pensando no que a professora falava, né, no que disse também, e de quão é importante essa discussão ser replicada, né, no chão de nossas escolas, porque tem se perdido essa ideia do professor autor, porque ninguém melhor do que o professor para entender a sua realidade, saber a realidade de seu aluno e produzir, dar ali
as normas para o seu trabalho a ser seguidas, né, do que pegar um material engessado que está vindo de cima para baixo, né, de instâncias superiores que não conhecem sequer a realidade, a condição social desses alunos. Então, o professor é o conhecedor do chão de sua escola, da sua comunidade, e ninguém melhor do que ele, né, para propor aí as intervenções, os processos metodológicos e etc. Então, parabenizo mais uma vez, tá, pela contribuição. Com certeza a educação necessita de mais pesquisas nessa linha, então que Rosiana aí, entre outros, possam ser esses multiplicadores, né, desses processos tão importantes para a educação. Eu que agradeço. Agradeço muito, os feedbacks foram muito positivos, me deixou muito confortável e muito feliz. Eu acho que isso só reforça, né, e traz uma convicção daquilo que nós estamos contribuindo, né? Eu sempre digo que o nosso conhecimento ele precisa estar a serviço da humanização da nossa sociedade. Eu uso esse termo humanização ou emancipação, como o próprio Marx utiliza, o próprio Lukács, né? Da emancipação dos nossos sujeitos. Então, para mim, não faz sentido eu pesquisar algo que não venha contribuir para a nossa evolução, no sentido espiritual, humano, prático, enfim. E fico muito feliz, porque a sala estava cheia, né? Gostei, sim, da quantidade de pessoas ouvindo, e que sejamos multiplicadores, né? Dessas ideias, dessas perspectivas de análise, né? Que bom, estou muito feliz. Professora Disse, muito obrigada pelas suas palavras, fortaleceu muito aquilo que eu acredito também, né? Uma pessoa que eu li Disse, viu, na minha tese, para escrever minha tese, eu li a tese dela, tenho conhecimento da pesquisa dela e gosto muito também das suas pesquisas, viu, professora? É isso. Disse sempre nos provocando, né? Porque Disse traz coisas assim muito interessantes para a gente pensar. E essa questão do ser professor estudioso, né, que ela pontuou tão bem, é algo que sempre me acompanhou dentro da minha jornada enquanto professor. E eu acho interessante, né, porque cada vez mais, eu acho que a nossa responsabilidade também, enquanto professor de letras, que tem como objeto de estudar a linguagem, nós temos aí uma forma muito, muito interessante para a gente trabalhar de diferentes modos, a partir desse objeto, práticas de resistência, né? E aí eu vejo, por exemplo, essa convocação, né, do discurso do professor de língua portuguesa ser técnico, principalmente agora com o famigerado discurso da linguagem neutra, da linguagem inclusiva, né? Então, quando você é um professor estudioso, né, sobre o assunto, isso permite que você possa argumentar a favor ou contra determinado posicionamento, mas a partir de um raciocínio que possa trazer uma crítica para os estudantes, para que eles possam refletir sobre a linguagem, né, e sobre esses processos de discursivizações, né, que acontecem através da linguagem. Então, eu acho muito bacana, porque a gente tem a oportunidade aí de ser um professor estudioso, como a professora disse, colocou tão bem. Eu acho que esse é o nosso dever, né, enquanto professores. E Veríssimo levantou a mão, acredito que ele quer fazer alguma pergunta. Fica à vontade, Veríssimo. Obrigado. Quero primeiramente parabenizar a professora por uma tarde pedagógica. Dizendo, professora, que as suas palavras são palavras que têm que ecoar nesse país inteiro, especialmente num momento como este. A gente precisa juntar todos os que se consideram como intelectuais no bom sentido, no lato senso, daquilo que a gente entende do que é ser um comprometido com as transformações da sociedade. E uma palavra sua parece-me que é muito importante. É que quando fala para essa questão da autonomia profissional, aí que vem os manuais sempre virão, seja no governo genocida como este, seja naquele que a gente acredita também como que se dá alguns avanços significativos. Nesse instante, o que nos interessa é garantir conquistas que foram feitas, né, direitos que foram conquistados a ferro e fogo com a luta dos trabalhadores. A gente não pode esquecer hipótese alguma
Então, é esse nosso papel firme, forte, essa bandeira no alto, que vai determinar o que é que a gente quer deste país, o que é que a gente quer da educação deste país. E o que a gente quer é exatamente um país diferente, um país onde se possa respeitar todos, onde se possa garantir uma educação de qualidade, uma educação para todos, e, acima de tudo, que a gente possa garantir a emancipação da nossa gente, com a consciência, com um discurso positivo, não um discurso de que simplesmente a gente está fazendo aqui, se encontrando numa tarde, mas que a gente possa replicar, a gente possa reproduzir, a gente possa sair daqui e dizer para A, para B, para C, para que a gente possa fazer essa grande correia de transmissão desse nosso discurso, desse nosso pensamento. Parabéns, é hora de se posicionar, a gente não pode baixar a cabeça, há de vir dias melhores, e a gente tem certeza disso, mas esses dias, eles dependem muito do nosso posicionamento. É um posicionamento é um posicionamento dentro de casa, é um posicionamento diante de uma tela de computador, seja onde for. Não deixar passar o momento. Temos de falar, temos de dizer. É a nossa pequena palavra que constrói o nosso grande desejo de emancipação. Agradeço. Sim. Obrigada, professor. Muito importante suas palavras. Essas palavras, né, de Roseane, de Dice, de Veríssimo, de tantas outras pessoas que se manifestaram aqui, são palavras que nos permitem alimentar o espírito revolucionário, né, porque eu já fico com vontade de sair daqui fazendo revolução. É o nosso papel mesmo de estar em todos os espaços, como o Veríssimo pontuou muito bem, né, não só em um momento, mas em vários momentos da nossa vida, está pontuando essa questão da emancipação humana, né? Principalmente falando da educação especificamente, a gente pensar a partir desse lugar para refletir uma emancipação humana, isso é muito importante. Mas alguém deseja se manifestar aqui, ou via microfone, ou pelo chat? Bem, o silêncio também significa, né? A gente já sabe disso. Então, gente, eu gostaria, né, de agradecer a professora Roseane por toda a gentileza de atender mais uma vez nesse convite e dizer que estamos sempre à disposição da professora. Venha sempre que possível participar das nossas discussões. É um prazer estar com você aqui, que você vai contribuir muito em nosso grupo de estudos. E agradeço, né, imensamente também a Eli, né, que gentilmente dividiu essa mediação comigo hoje, aqui nessa palestra. Quero agradecer também a equipe de monitoria, os meus colegas queridos professores Dice e Erasmo, né? Dispenso comentários, porque eles sabem da importância que tem na minha formação pessoal e acadêmica e profissional. E também agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco aqui nesta tarde, né? Espero que a fala da professora, né, não fique apenas de uma forma reflexiva apenas para esta tarde, mas que ela possa transcender nas práticas de vocês, né, enquanto professores que são na sala de aula, né, e também transcender esse espaço da educação escolar ou da educação universitária, né, mas que ela possa ocupar outros espaços, né, porque mais do que nunca nós temos essa tarefa, né, pedagógica de educar e, a meu ver, essa educação a partir de uma reflexão emancipadora, a meu ver, é o ideal para a gente pensar uma outra forma de sociedade. Então, eu agradeço a presença de todas, todos e todes. Se a professora Roseane, a professora Dice, Erasmo, ou até mesmo Eli, quiser fazer alguma consideração a mais, fique à vontade. Senão, a gente vai encerrar. Gratidão a todos pela presença e pelo prestígio, né? De estar nesse momento aqui compartilhando esses conhecimentos comigo.
Só avisar que, posteriormente, né, a gente vai ver a possibilidade de disponibilizar a gravação em nosso canal do YouTube, tá? Já pedimos aí para você se inscrever lá, GPAD-UPE, no YouTube, ok? Perfeito. Então, Olha aí, gente, o que é da gente se não for equipe de monitoria, né? Para lembrar da gente desses detalhes tão importantes, né? Tão significativos para nós. É isso, gente. Então, em nome do GEPAD, mais uma vez agradeço. Tenham um bom fim de semana e fiquem atentos às nossas redes sociais, que logo mais estaremos postando mais novidades, tá bom? ok, Boa tchau, tarde. tchau. Tchau.